Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos então continuar o estudo do contrato de prestação de serviço. Bastante coisa, né, para a gente falar sobre esse contrato. Então, voltando o nosso compartilhamento, agora nós vamos para o tópico 9, ok? Tópico 9. Rescisão do contrato e justa causa. Né? Nossa, professor, parece um pouco um direito do trabalho, né? Sim, parece, mas lembro aos senhores que esse contrato de prestação de serviço que nós estamos estudando, ele não tem nada a ver com o contrato de trabalho, né? Com a relação trabalhista. Aqui nós estamos diante de uma relação de natureza cível, embora haja algumas semelhanças. Bom, o artigo 602 fala: o prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir sem justa causa antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Parágrafo único. Se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Bom, então vamos entender aqui o que esse artigo 602 está querendo dizer. É simples, é simples. Imagine que você contratou um prestador de serviço por um tempo certo. Então você fez um contrato por tempo certo, vamos imaginar aí 6 meses, por exemplo, aquele serviço que você contratou teria uma duração de 6 meses, ou então você contratou o prestador para uma obra determinada. Né? Não exatamente um tempo, né, determinado, mas uma obra determinada. Então você contratou porque você queria pintar um muro, fazer um concerto no banheiro, enfim, uma obra determinada. Bom, por lógica, né, que esse prestador ele não vai poder se ausentar nem se despedir. E aqui, quando eu falo se despedir, eu estou querendo dizer que ele não vai poder rescindir o contrato sem justa causa antes de cumprir o tempo pactuado ou terminar, concluir a obra combinada. Então é uma regra, pessoal, que está na lei, mas é muito lógica. Se eu contrato um prestador de serviço por 6 meses, ele tem que terminar os 6 meses. Se eu contrato para fazer uma obra determinada, ele tem que terminar a obra. Ele não pode se ausentar antes disso. Ele não pode romper o contrato antes disso, né? Ele não pode se despedir antes disso. Pelo menos, não sem justa causa. Ok? Então, esse é o sentido da norma. Agora, vamos imaginar que o prestador de serviço, ele se demita, ele rompa o contrato sem justa causa. Sem justa causa. Tá? Não aconteceu nada. O cara simplesmente rompeu o contrato, rescindiu o contrato antes de terminar o prazo ou antes de terminar a obra combinada. Ele simplesmente pulou fora. Nesse caso, o código fala: bom, como não há justa causa, então ele, prestador, vai ter direito de receber a retribuição vencida. Então ele faz jus àquela remuneração vencida, que a ideia é que isso já se incorporou ao patrimônio dele, então, como já está vencido, ele tem direito de receber, porém, ele, prestador, vai ter que arcar com o pagamento de perdas e danos em favor do tomador do serviço. Porque como ele está rompendo o contrato
prematuramente, antes de terminar o prazo ou antes de terminar a obra, e não existe justa causa, então este rompimento do contrato, este rompimento do contrato prematuro, certamente causará danos ao tomador do serviço, que fará jus a uma indenização. Indenização esta que deverá ser paga pelo prestador que rescindiu prematuramente o contrato sem que houvesse uma justa causa para tanto. Pois bem, essa mesma regra que nós acabamos de falar, 602, também se aplica se o prestador do serviço foi despedido, se ele foi demitido com justa causa. Então, a mesma regra vai se aplicar se o prestador agora foi demitido com justa causa. Então, ao invés do prestador se demitir, ao invés do prestador romper o contrato, agora quem está terminando com o contrato é o tomador de serviço, que está demitindo o prestador, mas existe justa causa para isso. Então, nessa situação, eu vou aplicar a mesma regra. O prestador do serviço vai ter direito de receber a retribuição vencida e ainda terá que indenizar o tomador por eventuais perdas e danos oriundas dessa dispensa com justa causa. Ok? Então, também, pessoal, é uma regra muito lógica, tá? Muito lógica. Beleza? O artigo 603, ele vem e ainda complementa. Se o prestador de serviço foi despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida. E por metade, a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Professor, achei esse artigo 603 um pouquinho confuso. Dá para explicar melhor? Vamos lá. Nós temos que partir da premissa, para entender esse artigo 603, nós temos que partir da premissa de que o contrato também foi celebrado por prazo determinado ou para obra determinada. Tá? Beleza? Então a gente vai partir do pressuposto que o contrato de prestação de serviço tinha um prazo determinado pelas partes, ou então que o contrato foi feito para uma obra determinada. Ah, professor, mas e se eu estiver diante de um contrato sem prazo determinado? Bom, aí é simples, né? Aí é só você observar aqueles prazos do artigo 599, que a gente já estudou, que são os prazos referentes ao aviso prévio. Né? Aí eu remeto você à nossa aula anterior, tá? Mas partindo do pressuposto que o contrato tinha prazo determinado ou então foi celebrado para uma obra determinada, repare que se o tomador dispensa o prestador sem justa causa, ele, tomador do serviço, será punido, ele será sancionado. Então agora, veja bem, o tomador do serviço está demitindo o prestador, então o tomador está rompendo o contrato prematuramente, tá? Sendo que esse contrato foi feito com prazo determinado ou para obra determinada. Então o tomador está rescindindo o contrato antes do fim do prazo, antes do fim da obra, ele está demitindo o prestador de serviço e não há justa causa para tanto. Ok? Então o tomador
Ele até pode, nessas circunstâncias, rescindir o contrato. Tudo bem, mas aí a lei vai puni-lo de duas formas. Primeiro de tudo, ele vai ser responsável pelo pagamento integral da retribuição vencida. Então, ele vai ter que pagar integralmente a remuneração, a retribuição vencida para o prestador. Então, se, quando o contrato foi rompido, o prestador do serviço tinha direito de receber R$1.000, por exemplo, porque esses R$1.000 já estavam vencidos, já era retribuição vencida, então o tomador vai ter que pagar integralmente esse valor. Por quê? Porque isso vai funcionar como uma indenização para o prestador de serviço pelos danos emergentes que o prestador sofreu. Porque veja, é só você analisar. Se eu sou prestador de serviço, presume-se que aquela atividade é o meu ganha-pão. Então eu dependo daquilo para sobreviver, certo? Então imagine que eu trabalho com serviços de casa. Se eu fui contratado para fazer um determinado serviço, o serviço ia durar 1 mês. Então eu já estava dando como certo que eu teria trabalho para 1 mês. Eu ia ser remunerado e eu ia ter por 1 mês aquele serviço. Se o tomador do serviço, a pessoa que me contratou para prestar o serviço, não espera a obra terminar, não espera o prazo terminar e me demite sem justa causa, ele vai ter que me pagar aquela retribuição que já venceu e que, portanto, já se incorporou ao meu patrimônio e eu já tenho direito de receber. Ok? E isso vai funcionar como indenização pelos danos emergentes que o prestador sofreu. Dano emergente, aquilo que efetivamente se perdeu. Ok? Além disso, o tomador também vai ter que pagar a metade da remuneração que o prestador faria jus se o contrato fosse regularmente cumprido. Então aí vai ter que fazer um pequeno cálculo, né, analisando o seguinte: bom, se o contrato fosse regularmente cumprido, se fosse respeitado o prazo, se fosse terminada a obra, enfim, se o contrato fosse regularmente cumprido, o prestador teria direito de receber, vamos imaginar, R$2.000. Só que como está havendo esse encerramento do contrato prematuro, sem justa causa, o código fala, então, o tomador, você vai ter que pagar metade da remuneração que ele faria jus. Porque, afinal de contas, quem está terminando o contrato é você, tomador. Não é o prestador. O prestador não tem culpa. Não há justa causa. Ele não tem culpa que você está terminando o contrato prematuramente. Então, você vai ter que indenizá-lo. E aqui, essa segunda indenização, ela funciona como indenização pelos lucros cessantes, ou seja, por aquilo que o prestador de serviço razoavelmente deixou de ganhar. Então, neste caso aqui, repito, do artigo 603, vamos resumir. No artigo 603, quem está terminando o contrato prematuramente é o tomador do serviço. Então, o tomador do serviço demite o prestador do serviço sem justa causa. Ele está extinguindo o contrato antes do prazo, antes da obra. Só que como não há justa causa, o prestador do serviço não tem culpa que o tomador está encerrando o contrato prematuramente. Então, ele terá que ser indenizado. O que ele vai ter direito de receber? 2 indenizações. Uma
pelos danos emergentes, que corresponde ao pagamento integral da retribuição vencida, que ele já faz jus, e a segunda é a indenização por lucros cessantes, ou seja, pelo que ele deixou razoavelmente de ganhar. Indenização esta que equivale ao pagamento de metade da remuneração que o prestador teria direito se o contrato fosse devidamente cumprido. Ok? Muito bom. Essas regrinhas aqui de rescisão e justa causa são mega importantes, hein? Professor, além disso, além dessas indenizações que a gente viu, cabe pedido de danos morais? Resposta positiva, cabe sim. Podem ser pleiteados danos morais. Só que olha que interessante, os danos morais vão poder ser pleiteados independentemente do que consta no artigo. Porque se você reparar, o artigo 603, ele meio que limita o valor da indenização. Limita a metade, né? Isso aqui é um limite que a lei está trazendo. Então, ó, pagamento de metade da remuneração que ele teria direito se o contrato fosse cumprido. Então, é um limite trazido pela lei. Só que se eu for pedir danos morais também, aí eu não preciso me ater a esse limite. Por quê? Porque danos morais, ou seja, danos imateriais, eles não admitem tabelamento, eles não admitem tarifação, como bem recorda o professor Flávio Tartucci. Então, o valor desses danos morais não precisam observar esse limite trazido pelo artigo, tá? Claro, quanto você vai pedir de danos morais é outra história. E se esses danos morais vão ser concedidos, aí também já é outra história, tá? Mas que pode pedir, pode. Um pequeno aprofundamento é o seguinte. Na primeira jornada de direito comercial, foi aprovado o enunciado número 33, que diz assim, que nos contratos de prestação de serviços entre empresários, então, aqui nós estamos falando de um contrato de prestação de serviço não puramente civil, mas um contrato de prestação de serviço empresarial, um contrato empresarial. Né? Porque você sabe que dentro do direito empresarial, nós estudamos os contratos empresariais, que são aqueles contratos que são celebrados entre dois empresários, tá? Então, esse enunciado fala, quando eu tiver um contrato de prestação de serviços que foi celebrado entre dois empresários, é lícito as partes pactuarem para a hipótese de denúncia imotivada do contrato, multas superiores àquela prevista no artigo 603 do Código Civil. Opa! Então, para os empresarialistas ou para os comercialistas, né, os estudiosos do direito empresarial ou comercial, como preferem os clássicos, né? Se eu tiver uma prestação de serviço entre empresários, esse limite aqui não precisa ser observado. Será possível pactuar uma indenização superior à metade, de acordo com este enunciado doutrinário que nós acabamos de estudar. Que, repito, é um enunciado de direito comercial, direito empresarial. Aí nós não estaríamos diante de um contrato civil, propriamente dito, tá? Mas vale a pena fazer esse aprofundamento. Agora, na visão do professor Flávio Tartucci, ele diz o seguinte, ó, tudo bem, beleza, empresarialistas, vocês estão dizendo aí que, nesse caso, a multa ela pode ser superior a esse limite de metade previsto no artigo 603? Tudo bem, tranquilo. Porém, na minha visão, se a multa for exagerada,
ela poderá vir a ser reduzida, tá? Tudo bem, não precisa observar o limite, tranquilo, mas não vai me colocar um valor exagerado, porque aí depois, com base no artigo 413 do Código, a gente vai reduzir, tá bom? Será possível reduzir. Pois bem, por fim, você nota que tanto o artigo 602 como 603, que a gente acabou de estudar, né? Eles usam o termo justa causa. Justa causa. Para nós do direito civil, justa causa seria a denúncia motivada. Denúncia motivada. Ou seja, aquela que tem motivo. Então, denúncia é o fim do contrato. Lembra que a gente explicou resilição, a parte põe fim ao contrato, já explicamos tudo isso. Denúncia motivada é aquela que tem motivo. Então, para nós, quando o código fala justa causa, subentende-se denúncia motivada do contrato. A parte teria colocado fim ao contrato porque alguma coisa aconteceu. E aí talvez você esteja se perguntando: ah, professor, mas o quê? O que configuraria essa justa causa aqui no âmbito civil? O que configuraria essa denúncia motivada? Bom, nós estamos diante de uma cláusula geral, o que significa que o sentido, o conteúdo desse termo é aberto. Eu vou preencher esse conteúdo caso a caso, conforme as peculiaridades do caso concreto. Então, num primeiro momento, eu não sei te dizer o que configura justa causa para fins do contrato de prestação de serviço, para fins dos artigos 602 e 603 do Código Civil. Porque o código não define. Alguns vão dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar analogicamente os artigos da CLT que disciplinam a justa causa. Tudo bem, é uma possibilidade. É uma possibilidade. A gente vai lá na CLT, vê o que configura justa causa e, por analogia, aplica aqui. Seria aquela tal teoria do diálogo das fontes? Tudo bem. Mas, repito, o Código Civil não traz um conceito fechado sobre justa causa. Por isso que é preciso analisar caso a caso. Pois bem, para a gente encerrar esse vídeo, rapidinho o tópico 10, que trata sobre o direito à quitação. A gente sabe, lá do direito das obrigações, né, que quando o contrato termina, quando a obrigação é cumprida, né, o devedor ele tem o direito de exigir do credor quitação, né? Especificamente no contrato de prestação de serviço, o artigo 604 do Código diz que o prestador tem direito de exigir da outra parte uma declaração de que o contrato terminou. Ok? De que o contrato terminou. Então, eu sou prestador de serviço. Eu fui contratado para prestar um serviço lá para o tomador. Eu vou ter direito, pelo artigo 604, de exigir que o tomador me dê quitação. Me dê quitação. Eu vou ter direito de exigir que o tomador me dê uma declaração dizendo que o contrato terminou. E aí o artigo 604 fala: esse direito cabe basicamente em 3 situações. Primeiro, término do prazo do contrato. Então, a prestação de serviços foi avançada por 2 meses. Terminou os 2 meses, o contrato acabou. Eu, prestador, tenho o direito de exigir a declaração do tomador, falando, ó, acabou os 2 meses, o contrato foi cumprido, etc, etc. Ou,
também vou ter direito a essa declaração se eu, prestador do serviço, fui demitido sem justa causa. Sem justa causa. Porque aí eu não tive culpa, né? O tomador me demitiu sem justa causa. Então eu não tenho culpa, ele me demitiu porque ele quis. Eu também vou fazer jus a essa declaração. Tá, tudo bem, você quer me demitir? Beleza, pode me demitir. Mas então me dá uma declaração dizendo que o contrato terminou. E por fim, quando houver motivo justo para deixar o serviço. Então, motivo justo para deixar o serviço. Ah, professor, mas aí o que é motivo justo para deixar o serviço? Pois é, aí realmente, né, a gente fica meio que diante de um cheque em branco, né? Motivo justo para deixar o serviço. Alguma coisa aconteceu com força suficiente para justificar eu deixar o serviço. Tá? Aí é uma cláusula mais aberta, tá bom? Pessoal, com isso, então, a gente termina esse ponto. O tópico 11 fica para o próximo vídeo. Eu vou me despedindo de vocês, parando o nosso compartilhamento e, na sequência, eu volto com mais prestação de serviços. Até lá!